Fala, senhores, olha só, daremos continuidade aqui nas nossas aulas de direito penal. Ainda estamos falando dentro da parte geral. A parte geral é grande, tá? Fala lá do artigo 1º, artigo 120 do Código Penal. Então a gente vai ficar muito tempo aqui falando ainda sobre a parte geral. E nessa aula a gente vai tratar sobre o crime, tá? O capítulo 2 ali do CP que fala do crime. Então, sem perder o seu tempo, vamos direto ali para o slide. Senhores, olha lá, para configurar uma infração penal são necessários 3 pressupostos, senhores. E quais são elas? Primeiro, a conduta precisa ser humana. Segundo, essa ação precisa ser consciente. E terceiro, a ação precisa ser voluntária, tá certo, senhores? Olha só, dentro da conduta humana, a condição, né, o crime, a situação, ela pode acontecer com dolo, ou seja, tem vontade, né, tem interesse de causar, tem intenção, ou pode ser por culpa, né, quando faz sem querer. Essa ação humana pode ser através de uma ação, por exemplo, foi lá e deu o tiro mesmo, né, desferiu o tiro, ou uma omissão, deixou de prestar ajuda e por isso a pessoa morreu, enfim, ou até mesmo por erros de tipo. A gente vai aprender os erros de tipo daqui a pouquinho também. Quando o pressuposto referente à ação consciente, ela fala justamente desse dolo ou da culpa, né? Se a pessoa fez com intenção ou fez sem ter intenção, né? Foi por descuido mesmo. E quando fala sobre a ação voluntária, aqui no próximo slide, a gente deve ter, né, o intuito de que o agente ele precisa ter a vontade de fazer, de cometer aquele crime, né? Um exemplo aqui, ó, o indivíduo que agride outro, né, através de um espasmo muscular, involuntário, né? Espasmo involuntário. Senhores, isso é considerado crime? Será? Sim ou não? Isso não é considerado crime, portanto, né? Porque esse espasmo muscular aí é uma condição que, aqui no exemplo, ele aconteceu sem o interesse do indivíduo, né? Foi através do espasmo. Ou seja, nesse caso aqui, não fica configurado, né, essa situação dessa ação voluntária do indivíduo. Tá certo? Veja aqui, então, que bizu interessante. A infração penal, ela sempre gera um resultado, senhores, e esse resultado, ele pode ser 2 tipos de resultados diferentes. Ou um resultado naturalístico, que é quando aquela condição, né, ela deixa, quando aquele ilícito, né, ele deixa um resultado, né? Quando acontece uma mudança, mas não somente para a vítima, mas sim para o mundo exterior, ou seja, para todos, né, para a sociedade como um geral. E veja o exemplo disso, né, o homicídio. O homicídio não é um crime que deixa o resultado somente para a vítima, né, para a pessoa que morreu, mas deixa para toda a sociedade que se vitimiza, que fica com medo, para toda a família da pessoa que foi morta, enfim, deixa um resultado naturalístico. Esse é o resultado naturalístico, tá? E, diferente disso, é o resultado jurídico, porque o resultado jurídico, né, é quando a lesão ao direito ele não se consuma. Mas óbvio, né, não pode também deixar nenhum outro tipo de resultado também no mundo jurídico, tá? Apenas quando essa lesão ela não se consuma. E veja esse bizu aqui, ó, de não deixar resultado, né? Se o homicídio não acontecer e nenhum outro prejuízo o indivíduo venha a sofrer, nesse caso a infração penal é uma infração penal considerada com resultado jurídico, tá? Então, é só para você entender isso. Naturalístico é que deixou um resultado e esse resultado ele afeta toda a sociedade, não somente aquela vítima. Tá bom? E o jurídico é quando essa lesão ao direito ele não se consuma, desde que também não tenha acontecido nenhum outro tipo de prejuízo para ninguém, né? Nem só para a suposta vítima e nem também, obviamente, para a sociedade. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Olha lá, senhores. Teoria tripartite, ou também chamada de tripartida. Muito importante isso daqui. Vejamos, senhores. A teoria tripartite nos ensina que, para se considerar, né, uma conduta ilícita, é preciso que o ato, né, ele seja dotado de 3 características. Ou seja, que ele fira, que o ato seja um ato típico, que ele seja antijurídico e que sobre ele recaia alguma culpabilidade. Tá? Então a gente vai aprender agora nos próximos slides o que cada um deles significa. Olha só, senhores, no fato típico, inclusive, existe um mnemônico, que é o crente. Tá? Anota aí o crente. E o que significa? O C é da conduta, o R e o E é do resultado, o N é do nexo causal e o T, né, o TI é da tipicidade.
Então, quando falar em fato típico, lembra do crente, tá? Que a conduta, o fato típico precisa existir a conduta, um resultado, um nexo causal que ligue a conduta e o resultado, e ele precisa estar tipificado em algum lugar, tá? E isso forma o crente. Agora veja só, a conduta. Então essa ação do agente, como a gente já percebeu, pode ser culposa ou dolosa, pode ser comissiva, né? Ou seja, através de uma ação, ou omissiva. O resultado que ele deixou pode ser um resultado naturalístico ou jurídico, como bem aprendemos. Esse nexo causal, ou seja, esse elo, né, que une a conduta do praticada e o resultado causado, né, é justamente esse nexo causal, né. E olha só que bizu, se o resultado ele foi provocado diretamente pela ação do agente, então há nexo causal, tá bom? E no tocante à tipicidade, ou seja, né, essa conduta ela tem que estar tipificada como crime em algum ordenamento, tá bom? Então lembra, fato típico, está falando do crente, tá? Conduta, o resultado, o nexo causal, e ele tem que estar tipificado em algum lugar, certo? Veja aqui o que significa o antijurídico, senhores. Ou seja, né, essa conduta ela tem que ser considerada crime, né? Tem que ser antijurídico, tem que estar ferindo a lei, tá certo? Porém, bem, a gente já sabe que existe algum tipo de excludente de licitude, né? Ou também chamado antijuridicidade. Ou seja, são aquelas condições em que mesmo havendo, né, mesmo acontecendo aquela situação outrora reconhecida como crime, se a condição, se o crime suposto, né, se o ato aconteceu mediante essas 4 situações aqui, então elas são justamente essas excludentes de licitude, tá? Ou excludente de antijuridicidade. E quais são elas mesmo? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito, tá bom? Então, o antijurídico é que tem que estar ferindo a juridicidade, né? E existem as excludentes que a gente já acabou de ver também. Agora, no próximo quadro, a gente vai ver a condição de ser culpável, né? Essa capacidade, no caso, né, que a gente tem de receber uma pena, dele ser culpável. Ele receber, né, uma culpabilidade. Então, olha esse bizu aqui, ó. Sabemos que existem as excludentes de culpabilidade também, tá certo? Assim como a gente acabou de ver no slide anterior, as excludentes de licitude. Existe aqui as excludentes de culpabilidade. E ela acontece quando o agente, por exemplo, é incapaz de receber a pena. E quando mesmo o agente é incapaz de receber uma pena, quem são eles, né? São os inimputáveis, né? Que é aquele menor de 18 anos, ou quando a gente ele é incapaz de entender o caráter lícito do fato, assim como a gente viu na aula passada. Também se a gente não tem potencial consciência da licitude, né? Ou seja, se no momento ali do fato ele não era capaz de entender o caráter lícito do que ele cometeu. Também essa culpabilidade recai sobre o entendimento da exigibilidade de uma conduta diversa, né? Ou seja, se no momento do fato era impossível ter outra conduta, ou seja, né, a gente não tinha outra escolha a não ser ter cometido aquele ilícito, aí nesse caso também recai sobre ele, né, essa excludente de culpabilidade, né? Ou seja, não tem como culpá-lo, como apená-lo por ele ter cometido uma conduta que outrora, falo de novo, né, é entendido como ilícito, mas se ele não tinha outra coisa a fazer a não ser isso dali, então não tem como culpá-lo. Veja o próximo quadro agora. Isso aqui é um bizu importante, tá? Ele vai deixar claro, desde logo, que essa norma penal que dispõe sobre a matéria penal, então, né? Ou seja, sobre a criação da tipificação criminal e da cominação da pena, ela acontece somente através de lei ordinária, tá bom? Fica bem claro essa informação aqui. E já que a gente falou da lei ordinária, nós precisamos também entender, então, qual é a diferença de uma lei complementar para uma lei ordinária, tá certo? Olha só, a lei complementar, senhores, é aquela que regulamenta as matérias já reservadas a ela pela própria Constituição Federal. Ou seja, ela é criada para complementar uma norma já prevista lá na Constituição. O exemplo aqui, Lei Complementar 180 de 2021. É aquela lei que estabelece, né, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Que a gente teve ali em 2019, no Covid-19, 2020 e 2021, então saiu essa lei complementar. Ela é aprovada através da maioria absoluta, né, essa lei complementar, maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional.
E quando a gente fala membro do Congresso Nacional, a gente já sabe que é Câmara dos Deputados e Senado Federal, tá? Já a lei ordinária é aquela que regulamenta todos os demais assuntos que são residuais, né? Por exemplo, aí a lei 11.343 de 2006, que é a lei de drogas, né? A lei 11.340, que é a lei Maria da Penha, ou enfim, ela trata, né, de assuntos residuais aí, tá certo? Outra coisa, a lei ordinária ela é aprovada através da maioria simples dos membros ali do Congresso Nacional. E quando a gente fala maioria simples, é pela maioria daqueles que estão presentes lá no dia da sessão que tá votando, né, essa lei ordinária. Tá certo? Então, sabendo disso, a gente já entendeu que a norma penal, que dispõe sobre matéria penal, é criada somente através de lei ordinária. Fechou? Então vamos para o próximo slide. Olha lá, senhores. Se a gente falou da norma penal, a gente está falando da norma penal em branco. Então, volta a câmera aqui para mim só um pouco. Olha só. A gente falou da norma penal, a criação da norma penal, enfim, que se vai criar um crime, combinar uma pena para aquela conduta. Isso não pode ser feito através de uma lei complementar. Ela tem que ser através somente de uma lei ordinária. Fechou? Tranquilo? Agora a gente aprendeu o que é uma norma penal, mas e o que é uma norma penal em branco? A gente talvez já consiga ter um pouco de ideia do que se trata. Mas vamos lá, vamos deixar isso bem fixo na tua mente. E um grande exemplo é a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Veja só, a norma penal em branco é aquela condição onde precisa uma outra norma ainda tutelar e explicar o que significa os itens, né, tratados nessa norma penal aqui. Quando a gente fala do exemplo da Lei de Drogas, portar, levar consigo, lá o artigo 33 que fala do tráfico, ou até mesmo o artigo 28 que fala da posse de drogas, enfim. Mas o que é drogas? Essa lei 11.343, ela não define o que é drogas. Ela só fala sobre o crime de posse de drogas, de tráfico, mas ela não define o que é droga. Então precisa uma outra norma de outro âmbito do direito vir aqui complementar essa norma. Por isso que ela é chamada de norma penal em branco. Porque precisa uma outra norma. Nesse caso aqui, a Anvisa, através da portaria da Anvisa 344 de 98. É essa portaria que ela define quais são as substâncias que são consideradas drogas aqui no Brasil. Então essa portaria da Anvisa, ela complementa a lei 11.343, que é a lei de drogas, tá certo? Então, sempre que precisar uma outra norma vir complementar para explicar o que essa norma aqui está tutelando, isso se chama norma penal em branco, tá certo? O exemplo, o melhor exemplo que tem é esse, tá bom? Agora volta ali para o slide. Olha lá, então, aprendemos aqui o que é a norma penal em branco e vejamos o próximo slide. A gente vai entender a diferença da analogia penal e da interpretação analógica. Vejamos aqui. A analogia penal, ela não é aplicada em malam parte, ou seja, não se aplica analogia penal quando ela for mais gravosa para o réu. Não dá para se fazer uma analogia para agravar a pena do réu, tá bom? Mas, ao contrário disso, então, a analogia in bonam partem é possível? Lógico que sim, né? E diferente, então, dessa analogia é a interpretação analógica, senhores. Porque sempre será possível, mesmo que mais gravosa para o agente. Interpretação, sempre é possível fazer interpretação, mesmo que seja mais gravosa para o agente. Tá bom? A interpretação analógica. Não confunda os dois. Fechou? Próximo slide, senhores. Olha só. A interpretação da lei penal. Esse assunto aqui é um assunto extremamente importante e a gente tem que tomar muito cuidado e ter muita atenção, tá? Porque a interpretação da lei penal, ela pode ser feita, né, dividida em 3 grandes formas. Ou seja, a interpretação penal quanto ao sujeito, a interpretação penal quanto ao modo e a interpretação penal quanto ao resultado. E, senhores, para que a gente lembre que existem essas 3 formas de interpretação da lei penal, existe uma frase mnemônica, olha esse bizu aqui, ó. O ato de interpretar a lei penal é necessariamente feito por um sujeito que, empregando determinado modo, chega a um resultado.
Então, falou de interpretação penal, tem que lembrar sujeito, modo e resultado. O ato de interpretar a lei penal é necessariamente feito por um sujeito que, empregando determinado modo, chega a um resultado. Tá certo? Veja o próximo quadro agora para a gente analisar cada uma dessas situações. Olha só, sobre a interpretação penal quanto ao sujeito, existem 3 subdivisões, que é a interpretação penal quanto ao sujeito autêntica, ou também chamada de legislativa, a doutrinária, que também pode ser chamada de científica, e a jurisprudencial, que também pode ser chamada de judicial, né? Então, quando a gente está falando dessa interpretação penal quanto ao sujeito de maneira autêntica, é aquela interpretação que é fornecida diretamente pela lei, tá? Ou seja, ali os próprios artigos do Código Penal já estão nos conduzindo sobre o estudo do que é o crime, do qual é a cominação da pena prevista, enfim, né? E olha só, essa interpretação autêntica ainda ela pode ser contextual, que é quando a interpretação ela pode ser editada, ou ainda essa interpretação penal quanto ao sujeito de maneira autêntica pode ser posterior. Ou seja, né, quando uma lei distinta e posterior conceitua o objeto daquela interpretação. E aí, senhores, é exatamente o que a gente falou ali em 2 quadros anteriores, quando a gente falou da norma penal em branco, tá? Quando está falando dessa interpretação autêntica, lembre-se, é autêntica por quê? Porque são as casas legislativas que definem aquela lei. E ela pode ser contextual, ou seja, quando ela é editada, ou ela pode ser posterior, né, quando é uma norma penal em branco, né, quando uma lei distinta, né, outra lei, por exemplo, a lei que a gente falou da resolução ali da portaria da Anvisa, né, então a portaria da Anvisa que veio regular o que são as drogas e por isso complementou a lei de drogas, né, e saindo dessa interpretação autêntica, a gente pode fazer a interpretação doutrinária ou científica, que essa é fácil, né? É aquela interpretação que é realizada pelos doutrinadores, pelos estudiosos, através dos seus livros, né? Então, essa é a interpretação quanto ao sujeito doutrinário. E quanto ao sujeito jurisprudencial também, é aquele que vem do Poder Judiciário, né? Ou seja, é o juiz, é a interpretação que o juiz faz, né? E sabe-se que ele tem um caráter vinculante, né? Porque o juiz tem que fazer aquilo que a lei está prevendo. Tá bom? Agora vejamos essa interpretação penal quanto ao modo, senhores. Ela pode ser gramatical, né, ou também conhecida como literal, ela pode ser teológica, ela pode ser histórica, ela pode ser uma interpretação sistemática ou ainda uma interpretação progressiva, né, ou evolutiva do conteúdo da interpretação feita, né. E o próximo quadro a gente vai falar sobre essa interpretação penal quanto ao resultado, porque o resultado ele pode, né, ser uma interpretação declarativa, que é aquela onde a letra da lei ela corresponde, né, exatamente com o que o legislador quis dizer. Pode ser uma interpretação restritiva, quando essa interpretação a ser feita, ela reduz o alcance das palavras, né, ditas ali escritas pela lei. Ela pode ser uma interpretação extensiva, ou seja, quando essa interpretação é para além daquilo que a lei descreve. E pode ser uma interpretação analógica, que significa, né, que ela amplia o alcance das palavras, né, através de alguns termos genéricos ali que é utilizado pelo legislador. E a gente traz aqui o exemplo do homicídio qualificado. O termo qualificado, né, ele é genérico, porque ele amplia as hipóteses. E daí depois o próprio, por exemplo, o artigo 121 ali vai definir quais são as qualificantes, né, por exemplo, o feminicídio, enfim. Mas o termo em si, qualificado, ele é um termo genérico que ele amplia as hipóteses do homicídio, né? E amplia as hipóteses, inclusive, de aumento dessa pena a ser aplicada, né, no crime cometido. Tá certo? Senhores, volta a câmera aqui para mim. Olha só, quanto a essa teoria do crime, foi a parte 1 da aula, é uma parte introdutória, a gente está caminhando ainda sobre a teoria do crime, tá tranquilo, tá? A gente conheceu os principais institutos a ser tratado aqui na teoria do crime e para testar o teu conhecimento agora, como sempre fazemos, deixamos algumas questões já em seguida aqui no vídeo, na aula, para que os senhores treinem o conhecimento que adquiriram aqui nessa aula, tá certo, senhores? Lembrando que sempre você pode complementar o estudo trazido aqui através de pesquisa, de cada vez que você vai lá
na internet para pesquisar um pouco mais sobre a interpretação do sujeito, modo ou do resultado, você está de maneira ativa buscando conhecimento. E isso é muito potente para o teu crescimento pessoal, para o teu conhecimento, para o teu processo de aprendizagem, tá? Então, dito isso, fica aqui, responde as questões e a gente se vê na próxima aula. Valeu!